querido filho André. Lendo a biografia do teu bisavô, vais encontrar outras semelhanças e afinidades além e mais importantes do que a óbvia semelhança física. Do teu pai, janeiro de 1996. Isto é uma dedicatória, né, que um pai faz a um filho, mas justamente esse pai que faz ao filho, é justamente o filho do Francisco Santos, a julgar pela dedicatória. Então é surpreendente que esse livro eu encontrei num sebo em Porto Alegre, e esse livro estava lá, e como é que esse livro foi parar lá se foi uma dedicatória de um pai para um filho, né? Atenção, senhores e senhoras. De acordo com as novas tendências do velho mundo, as últimas novidades de Paris, em que artistas vêm abandonando o teatro e o circo para dedicarem-se a confecções de fitas cinematográficas. O empresário teatral Francisco Santos vem estabelecer-se neste estado, na nossa cidade de Pelotas, com a denominação de Guarani, uma fábrica de fitas cinematográficas. A história do Francisco Santos é muito, muito rica. Ele foi um português que trabalhava com teatro em Portugal e veio para o Brasil com uma companhia de teatro. O primeiro lugar que ele veio no Brasil foi no Pará. Houve uma epidemia lá, se não me engano, de febre amarela, o tifo, e algumas pessoas da companhia morreram, outras simplesmente foram embora, e ele acabou vindo para o Sul, se apaixonou por Pelotas. Um artista super completo, que ele não só dirigia os próprios filmes, como ele atuava nos próprios filmes, ele montava cenário, ele fazia efeitos especiais. Então ele veio pra cá, na verdade veio com teatro pra cá, por alguma razão ele se apaixonou por Pelotas. Então ele começou, resolveu então realizar o sonho dele, que era então montar uma fábrica de filmes, que é a Guarani Filmes. Ia nos lugares onde acontecesse alguma coisa, onde ocorresse algum acontecimento interessante, algum desfile patriótico, algum baile, algum jogo de futebol, ele estava lá para filmar. Aluga ali aquela casa que existe até hoje, uma belíssima casa, né, que está ali até hoje na rua, na Deodoro, e começa ali a montar o seu estúdio e começa lentamente a construir uma série de obras que vão ser, no fundo, 32 ou 31 obras, nós podemos considerar. Neste aprazível ano de 1913, foi firmado o contrato de aluguel por 6 anos para a confecção de fitas de reclames, de atualidades e para tirar filmes artísticos. Os filmes que ele se tinha, eu soube, não vi nada escrito, que alguém teria pego os filmes, né, e transformado em cola. É um cinema esquecido, né, pelo fato de estar numa periferia, no extremo sul do Brasil, e a própria época não ter essa preocupação da preservação, tanto que os cineastas, as produtoras dos filmes, elas vendiam para fazer cola o celuloide. E o material dele, todas essas bobinas com os filmes, vão parar dentro do Capitólio, e aí a história que se sabe é que lentamente foi sendo roubado esse material. Há uma questão aí que envolve o incêndio, mas até hoje não consegui sondar direito. Mas essas bobinas vão sendo lentamente roubadas para virarem sebo de vela e outras coisas, e sobra só esse fragmento. Faz quase um século que o filme foi feito. E, curiosamente, esse filme foi feito aqui na cidade de Pelotas. E a primeira vez desde a sua recuperação que foi exibido foi agora no Festival Manuel Padeiro, né?
esse é um filme super importante, não só para Pelotas, como para o cinema brasileiro, porque é um dos primeiros filmes de ficção realizados e é o único filme, de fato, que hoje ainda restam fragmentos possíveis de serem vistos, né? É o documento mais antigo em termos ficcionais do cinema brasileiro. Isso está na Cinemateca brasileira, né? E, no entanto, nós aqui em Pelotas, qual é a importância que nós damos para o Francisco Santos? Que é um personagem muito importante para o cinema brasileiro, assim, por conta do seu caráter pioneiro. E ao mesmo tempo, assim, é engraçado que não só no país, mas como, sobretudo aqui em Pelotas, as pessoas não conhecem. Ninguém ouve falar do Francisco Santos. Esse filme ficou perdido durante muitas décadas e só lá nos anos 70 que um pesquisador gaúcho, Antônio Jesus Faio, descobriu meio que por acaso umas latas do filme armazenadas, guardadas num baú da neta do próprio Francisco Santos, isso já no Rio de Janeiro, ela morando no Rio de Janeiro. Tem livros que dizem que foi em São Paulo. Em São Paulo. Ele me disse que ele encontrou na casa, no estúdio, naquele antigo estúdio, viu que aquilo era uma relíquia e conseguiu levar aquele rolo lá para a Cinemateca do Rio de Janeiro e ele foi então restaurado. Porque o filme tinha muitos problemas já, claro, com o passar do tempo. Não se sabe ao certo quantos minutos ele teria, mas seria mais de 10. E ele conta hoje com um pouco menos de 5 minutos. Então a gente tem que juntar com entrevistas e tal, para pressupor o roteiro original, né? Ah, mas tinha outros? Ou falta pedaço? Não. O que ele foi encontrado era o que foi feito. Apenas aquela bobina de 300 metros. Nada mais do que isso. Porque a bobina de 300 metros ocupava um espaço de mais ou menos 10 a 12 minutos. Dependia da velocidade de quem rodava o filme e de quem passava o filme. A gente está numa época que é a época do primeiro cinema ainda, o cinema mudo, né? E que existia já uma produção incipiente aqui, um ciclo, né, de cinema aqui no sul do Brasil. Quer dizer, então tem uma série de razões para a gente celebrar esse filme, né? E é um momento muito especial, inclusive pelo fato de constar em registros históricos do Francisco Santos ter participado do empreendimento desse teatro, o Teatro Guarani, né? Junto com outros empreendedores na época. Um sujeito que também não só foi realizador, mas também foi um distribuidor e um executor de seus filmes. Ele tinha essa ideia de que não era simplesmente a produção, mas também já resolvia o problema do cinema brasileiro no início, assim, que era se distribuir e exibir o filme. Né? Depois o Francisco Santos é detentor de outros pioneirismos, né, como ter feito o primeiro longa-metragem de ficção, que é O Crime dos Banhados. O Francisco Santos era um cara extremamente ousado. Eles foram, por exemplo, a Bagé para fazer um documentário, uma narrativa que acabou virando até um filme, né? Que é O Marido Fera, sobre a história de um homem que manteve a sua esposa num chiqueiro, praticamente, né, durante 4 anos, porque ele tinha ciúme da mulher. E eles vão lá, fazem toda essa filmagem junto com a polícia, com a população que queria linchar esse homem. E no caminho entre Bagé e Pelotas, no trem, eles fecham um vagão, escurecem, revelam o filme todo, né? Fazem todo o trabalho num vagão em 1900 e o quê? Não sei exatamente o período, mas é a década de 10 para 20, né? E chegam em Pelotas, quando eles desembarcam, eles já estão aí com o material pronto para ser exibido, porque as pessoas já queriam a exibição desse acontecimento, né? Que vai ser, inclusive, depois levado a outras cidades como Porto Alegre. Em Porto Alegre vai haver vários dias lotado, né? É o momento em que o Francisco Santos finalmente chega, digamos, a uma apoteose, é comentado depois no centro, né? Venham ver, no Ponto Chique, as fitas artísticas da Fábrica Guarani. O Beijo, Os Óculos do Vovô, O Crime do Banhado.
E hoje, somente hoje, a emocionante exibição do tremendo crime de Bagé, que revoltou a todos, confeccionado pelo senhor Francisco Santos. Foi uma pessoa super importante que aliava a questão, o aspecto da estética, do ser humano artista e do ser humano muito empreendedor, que se deu conta que não bastava fazer os filmes, ele tinha que exibir os filmes e ter pelo menos algum lucro do investimento que ele tinha feito. Por isso ele foi também um empresário, e a cidade, quando se despediu dele através de notícias de jornais, dava o crédito assim, o exibidor, o empresário Francisco Santos também. Isso a gente acho, precisa valorizar. O próprio Francisco Santos faz o papel do vovô, colocaram barbas postiças nele, e o filho dele, o Mário, faz o papel do neto. Um dos filmes que ele fez foi o Óculos do Vovô, que era uma comédia, né, que o neto pinta, então, os óculos do avô de preto, e o avô acha que fica cego, e aí algumas coisas vão acontecendo em torno disso. Na verdade, a gente nem sabe exatamente, a gente não tem acesso ao roteiro para saber o que acontece. E o problema do filme é justamente não ter o fragmento central, né, que explica a narrativa, e a parte mais importante é justamente onde o menino pinta os óculos do vovô, né, e aí isso faz com que ele acredite estar cego e tal. Mas no início é dito que o menino era arteiro, quer dizer, e que fez algumas coisas diferentes. Quer dizer, essa história de pintar os olhos, eu não aceito essa história. Quer dizer, o avô realmente apresentou um problema ocular, ele estava perdendo a visão, e o chamado médico, o médico resolveu e deu a receita e ficou bom. O filme foi feito em 3 locações aqui da cidade, né? Eu imagino que sejam 3, apesar de a gente ter o registro de 2 locações no livro, né? A primeira delas foi na casa da Guarani Filmes mesmo, fica no Marechal Deodoro, que ainda existe o prédio. Aí uma outra locação foi no bairro Fragata, hoje é o bairro Fragata, mas era um parque com outro nome, mas que não era ainda urbanizado, né? E uma outra locação que acreditamos ser uma rua da Dom Pedro II. Pode ser que a gente esteja enganado, mas ela parece muito com uma rua com a rua Dom Pedro II, né? Quer dizer, uma casa com um avarandado e tem um imenso jardim onde o vovô vai ficar por lá. Isso é o espaço geográfico do óculos, mas na verdade não é assim, né? É óbvio, a gente tem uma locação na Deodoro, tem um Fragata que é longe, né? Então, quer dizer, esse jogo de você juntar um espaço com o outro parece uma coisa óbvia hoje, mas em 1913 não era muito óbvio, né? O modo como ele está filmando, os cortes que ele faz quando o médico desce da carruagem e entra na casa e sai por uma porta, né? Isso aí já era uma coisa tipo de vanguarda. E realmente tem muitas pessoas no Brasil, cinéfilos, pessoas que entendem de cinema, como o próprio Pfaio, que foi o pesquisador que descobriu então que colocou o Francisco Santos como um grande nome no Rio Grande do Sul, e outros autores, eles sabem da importância do Francisco Santos. A questão é que o Francisco Santos, quase em paralelo ao Griffith, faz um pouco esse exercício também. Isso que é surpreendente, assim, né? Faz um exercício de justaposição desses planos, consegue desenhar uma narrativa, mesmo que de forma muito embrionária, muito inicial, consegue ter um pensamento sobre aquele material e extrair daquele material um desenho de espaço, uma geografia e um tempo, né? Definir um tempo, um espaço narrativo a partir do filme. Foi um artista, em primeiro lugar, que era ator, que fazia espetáculos teatrais de todos os tipos, que se apaixonou pelo cinema vendo os filmetes dos irmãos Lumière na Europa, cria não só uma produtora de cinema aqui, como cria a própria linguagem do cinema, e a gente pode observar nesses poucos fragmentos que sobraram, de 4 minutos e pouco, que ali já tinha uma linguagem cinematográfica incipiente. Esse grande homem, esse pioneiro que vai acabar se identificando como um pelotense, está enterrado aqui no cemitério de Pelotas, né, que morreu em 1937, ele merece a essa altura o que vocês estão fazendo, um reconhecimento quando já estamos perto de chegar aos 100 anos, para que ele seja uma grande figura dessa cidade, tal como Simões Lopes Neto na literatura. Nós teríamos então o Francisco Santos, um pioneiro do cinema.
Música